o nosso estudo para os meses agora, metade de novembro e dezembro, está baseado no texto de Efésios, todo o capítulo 1 e o capítulo 2 até o versículo 10. Tá? Quem já tem aí no computador, no tablet ou no celular, pode abrir para ir acompanhando, quem já recebeu. E também todo mundo com a Bíblia, por favor, para a gente ir acompanhando. A ideia do estudo desse capítulo 1 e do 2 até o versículo 10 é a gente compreender um pouco mais do propósito eterno de Deus. Aquilo que Deus planejou antes da fundação do mundo para a gente. Essa é a ideia. Está dividido o estudo em 3 pontos. No primeiro ponto, é o projeto de Deus que nós estejamos em Cristo. Tudo é em Cristo, em Jesus. No segundo ponto, é a resposta para que é que nós somos criados. Qual é o projeto de Deus para a gente? E no terceiro ponto, como Deus age para que esse projeto se cumpra. Tá bom? Vamos lá, Jaceman vai me ajudar. Aí, Jaceman, você pode ficar com o seu microfone aberto, por favor? O primeiro ponto está baseado em Efésios, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 ao 3. Está baseado no versículo 3, mas para que a leitura não fique quebrada, por favor, Jaceman, Efésios 1, 1 ao 3, por favor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Lê esse versículo 3 de novo, por favor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Veja, nesse versículo, a gente encontra aí no capítulo 1 de Efésios, primeira vez que aparece a expressão em Cristo. É isso que eu quero chamar a atenção. Deus nos abençoa em Cristo. Todo o projeto de Deus está em Cristo. Toda a bênção de Deus para a gente, toda a resposta de Deus, toda a promessa está em Cristo. E eu queria ver com vocês quantas vezes aparece nesse capítulo de Efésios essa expressão em Cristo ou alguma coisa similar. Tá? E a ideia, então, é a gente insistir com a gente e insistir com os irmãos que a gente ensina que o resumo do projeto de Deus para a gente é a pessoa de Jesus. E tudo que a gente precisa está em Cristo. Tá? Então, aí nesse capítulo 1, Jaceman, por favor, versículo 4, lê para mim, por favor. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Ele, Deus o Pai, nos escolheu nele. Nele em quem? Nele quem? Em Cristo. Tá? E fomos escolhidos para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. A gente volta a esse assunto do ser santo e irrepreensível daqui a pouco no segundo ponto. Mas quero chamar a atenção que nesse versículo 4 fala que nós fomos escolhidos em Cristo. Versículo 5, por favor, Jaceman. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Fomos predestinados, tá aí? Quem amou, ele nos predestinou para filhos de adoção por meio de Cristo, ou através de Cristo. Mais uma vez, ele diz que nós somos predestinados para sermos filhos de Deus através de Cristo, sempre em Cristo. Versículo 6. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Tá, veja só.
Tem duas versões básicas para esse versículo. Uma delas é essa que Jaceman leu. Você pode ler de novo, Jaceman, por favor? Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Aí, nessa versão, que alguns de vocês devem ter, diz que a graça de Deus foi concedida gratuitamente. Parece uma redundância, né, da Bíblia aí, mas é para reforçar a graça concedida gratuitamente no amado. O amado é Jesus. Na minha versão, que alguns de vocês têm essa versão também, diz para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. As duas versões têm seu lugar. Essa aqui é a que eu li, que é de alguns de vocês, diz que nós somos agradáveis a Deus no amado, em Jesus. Na versão de Jaceman, nós recebemos graça gratuitamente no amado, que é Jesus. A minha diz que nós somos agradáveis a Deus no amado. Esse fato da gente ser agradável a Deus, não por nós mesmos, pelo que nós fazemos, isso é graça. Então, uma versão não anula a outra. Tá bom? Dá para entender assim? Então, nós recebemos graça gratuita em Jesus, no amado, e nós somos feitos agradáveis ao Pai, também no amado, em Jesus. Tudo é em Jesus. Vamos ver isso também no versículo 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. No qual quem? No amado, em Jesus, nós temos a redenção e o perdão. Remissão é perdão. Tudo em Jesus, é no amado. Lá na frente, no versículo 11, volta a falar também mais alguma coisa em Cristo. Versículo 11. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Isso, o versículo já começa com nele. Então, nele é em ele, em Cristo, fomos feitos herança. Nós nos tornamos herança de Deus. Daqui a pouco, lá na frente, a gente vai ver que a gente tem uma herança e, ao mesmo tempo, a gente é herança. E aqui está dizendo que nós fomos feitos herança em Cristo. E, finalmente, para fechar essa quantidade de versículos que falam em Jesus, através de Jesus, tudo em Cristo, o versículo 13 também repete isso aí. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, o versículo começa, em quem? Em Cristo. Está falando de Cristo, falando de Jesus, que em Jesus nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Tá. O resumo desse primeiro ponto aqui, aí, se você quiser já abrir aí em Gálatas 3, 26 e 27, tá? Por favor. Mas o resumo desse primeiro ponto, e cada ponto desse não é só uma questão didática, assim, para dividir em pontos, não. São coisas para a gente reforçar e repetir, porque são assuntos fundamentais do Evangelho. Um dos assuntos fundamentais do Evangelho é que Deus não propôs para a gente uma prática religiosa. Deus planejou para a gente uma vida que está em Cristo. É estarmos em Cristo. E aí a gente precisa se lembrar do batismo. O papel do batismo nessa realidade de estarmos em Cristo. Gálatas 3, 26 e 27, por favor. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Exatamente. Quando a gente é batizado em Cristo, a gente é revestido de Cristo. Batizar significa imergir. Não é? Então, alguém é batizado na água, é imergido na água. Nós, quando somos batizados em Cristo. Uma das realidades do batismo é que nós somos batizados no corpo de Cristo, então a gente entra na igreja pelo batismo. Alguém que ainda não é batizado ainda não entrou na igreja de Jesus, é pelo batismo. E também alguém que quando é batizado,
aqui esse versículo 27 diz que é revestido de Cristo. Então, a ideia é quando alguém coloca uma roupa. Então, a pessoa coloca Cristo e fica em Cristo, dentro de Cristo. Então, o batismo tem esse significado e essa função de colocar a gente em Cristo, porque esse é o projeto de Deus. Porque é em Cristo, relembrando aí o versículo 3, versículo 3 lá de Efésios 1, que diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E depois todos os versículos que vimos que falam em Cristo, nele, através dele, e tudo isso começa no batismo. O batismo coloca a gente em Cristo. A gente é revestido de Cristo. João 17, 20 a 26, na oração de Jesus, a gente vai ver que o Senhor ora exatamente pedindo ao Pai que isso aconteça, que aquilo que é o projeto de Deus, quer dizer, todos nós em Cristo, se cumpra. Vamos dar uma lida aí com Jacema, por favor. João 17, 20 a 26. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Veja só, a oração de Jesus é que o Pai faça com que a gente seja um com Ele e com Ele, Jesus, e com o Pai. E aí ele tem uma hora que ele fala, eu em ti, eu neles, ele em mim, e essa unidade que há na Trindade, a ponto de que Pai, Filho e Espírito Santo não são três deuses, mas é um Deus só. Jesus vem para nos colocar nessa condição de ser um com Ele, estar nele. Tu, ó Pai, em mim, eu em ti, eles em nós, nós neles. Gente, a gente não pode diminuir a importância da compreensão do desejo de Deus para a gente, porque senão a gente transforma o evangelho numa religião, de fazer cultos, de fazer reuniões, de cumprir as obrigações. E Deus não é chefe de religião nenhuma. Deus não criou religião nenhuma. Deus é Deus. E Ele veio em Cristo para nos fazer estar nele. Então, esse primeiro ponto a gente não pode diminuir, ao contrário, enfatizar, e tanto para a gente saber disso, a grandeza da obra do Evangelho, que é nos fazer um com Cristo, e também a gente ensinar isso para os outros, tá? Tudo isso foi só o versículo 3.